Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Adalto Araújo e este é o canal Aprofundando nas Escrituras, um canal totalmente bíblico e teológico. E eu volto aqui para discutir um assunto muito importante aqui com vocês. Você que está nos assistindo, já é inscrito no nosso canal, muito obrigado por fazer parte do nosso canal. Você que está assistindo pela primeira vez e ainda não é inscrito, deixa aí o teu like. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Olha, voltando aqui ao assunto interessante, falando sobre escatologia, lendo sobre as duas testemunhas, nós vamos perceber que as duas testemunhas, elas serão dois profetas do Altíssimo. Está no capítulo número 11 do livro de Apocalipse, e esses dois profetas do Altíssimo, eles serão usados à semelhança do Moisés e Elias, de Micaías e Jeremias, de João Batista e Estevão, a semelhança do apóstolo Paulo e até a semelhança de Jesus. Por que eu digo isso? Porque eles irão entregar uma mensagem de juízo com toda a ousadia, a ponto dele deixarem aí os adoradores da besta atormentados. Isso está lá em Apocalipse, capítulo número 11, e versículo 10. E essas duas testemunhas, elas exercerão o seu ministério na primeira metade da grande tribulação. O texto diz que os gentios pisarão ou pisotearão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Isso está no capítulo 11 de Apocalipse, nos versículos 2 e 3. Essas duas testemunhas, eles terão poder e autoridade. As duas testemunhas, elas terão um poder especial e uma grande autoridade vindo da parte de Deus. Para que esse poder e autoridade? Para que elas cumpram a sua missão, de acordo com os versículos 3 a 6 de Apocalipse, capítulo 11. E isso, com certeza, será necessário por causa da terrível oposição que elas enfrentarão por parte dos adoradores da besta. Essas duas testemunhas, elas terão umas vestes simples, porque, se você observar, elas vão estar vestidas de pano de saco. O versículo 3 diz isso, que elas estão vestidas de pano de saco, né? Então elas serão aí antítipos dos profetas do passado, como foram João Batista, que não andava ricamente vestido, como diz Mateus capítulo 11 e versículo 8, mas ele usava uma veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. A identidade dessas duas testemunhas, de acordo com Apocalipse 11, não são reveladas, porque elas são identificadas apenas como as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus, de acordo com Apocalipse capítulo 11, versículo 4. Então, o fato aí de a Bíblia não mencionar as suas identidades, por essa razão tem motivado aí pregadores e teólogos a explorarem o campo da especulação, né? E alguns chegam até a afirmar que essas duas testemunhas já estão no céu. Eles dizem que
eles são Enoque e Elias, em razão deles não terem passado pela morte, de acordo com Gênesis capítulo 5, versículo 24, e de acordo com o segundo livro dos Reis, no capítulo 2 e versículo 11. Então nós não podemos ficar aí especulando, e se a Bíblia não dá resposta a quem são as duas testemunhas, nós precisamos dar uma olhadinha em Deuteronômio capítulo 29 e o versículo número 29. Essas duas testemunhas, elas têm uma proteção divina sobre elas. Enquanto elas não cumprirem a sua missão, ninguém poderá vencê-las, ninguém poderá vencer as duas testemunhas, porque o texto diz que se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Isso está em Apocalipse capítulo 11, versículo 5. Então isso é uma prova de que Deus está protegendo, ou estará protegendo os seus mensageiros. Essas duas testemunhas, elas irão realizar sinais e prodígios, porque o texto diz que elas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E elas têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Isso está em Apocalipse capítulo 11, versículo de número 6. E isso tudo será permitido por Deus para que os seres humanos ouçam a sua palavra e não tenha nenhuma desculpa diante do trono branco. Nós observamos também que as duas testemunhas, elas irão consumar a obra. Elas irão consumar a obra, porque as duas testemunhas só serão mortas pelo anticristo após concluírem a sua missão. Isso está no versículo 7 do capítulo 11 de Apocalipse. Os profetas verdadeiramente enviados por Deus não morrem antes de cumprirem a tarefa que receberam. Essas duas testemunhas, elas serão mortas e depois elas ressuscitarão. Então acontecerá na vida delas morte e ressurreição, porque os corpos das testemunhas permanecerão expostas em praça pública em Jerusalém, que aqui no texto é chamada espiritualmente de Sodoma e Egito. É chamada por esse nome em razão da sua imoralidade e do seu mundanismo. Durante 3 dias e meio, os adoradores da besta se regozijarão com isso, mandando presente uns aos outros. Mas as duas testemunhas ressuscitarão depois de 3 dias e meio, de acordo com o versículo 11 do capítulo 11 de Apocalipse. Então as testemunhas, elas serão um antítipos de Cristo, que ressuscitou depois de 3 dias também em Jerusalém. Nós vemos aqui também, na vida dessas duas testemunhas, a convocação. Ao eles ressuscitarem, essas duas testemunhas ouvirão uma grande voz do céu. E a voz vai dizer, subi cá, e subir ao céu em uma nuvem, né? E os seus inimigos o viram. O versículo 12 do capítulo 11 de Apocalipse. Então, esse fato aqui, esse acontecimento na vida deles, apresenta uma semelhança com a ascensão de Cristo, que, observado por seus discípulos, subiu ao céu, de acordo com Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Então, as duas testemunhas, elas subirão diante dos olhares de seus inimigos. E por último, nós vemos também na vida das duas testemunhas um terremoto. Porque após a ascensão das duas testemunhas,
haverá ali um terremoto e o texto diz que 7.000 homens morrerão. Os que restarem ficarão muito atemorizados e darão glória ao Deus do céu. Se você ler Apocalipse capítulo 11 e versículo 13. Então isso comprova que o trabalho desses dois servos do Senhor não será em vão. Né? O trabalho deles não será em vão. Então é importante, ao ler a escatologia bíblica, a gente observar o texto com muita atenção para que a gente possamos entender. Nós não sabemos quem são as duas testemunhas. Algumas pessoas chegam a citar nomes, mas a Bíblia não deixa claro quem serão as duas testemunhas. Se você gostou aí desse vídeo, deixa aí o teu like, inscreva-se no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. E vamos continuar estudando essa matéria tão importante que é a escatologia bíblica. Deus abençoe, um forte abraço.